E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio, após pegar Irene e o Vinícius em cima de uma cama, dará um castigo cruel para cada um, e o pior dos castigos será aplicado na Irene. Vinícius conseguirá fugir para dentro de uma mata fechada. Antônio reunirá vários capangas para caçá-lo e despachá-lo na bala. Caio, com a ajuda do Marino, se mostra um herói. Entra na mata para tentar salvar a vida do Vinícius. Caio diz: Marino, a única chance de colocarmos o meu pai e a Irene na cadeia é o Vinícius falando tudo o que sabe sobre a minha família ao juiz. Eu tenho a certeza que se conseguirmos salvá-lo, o geólogo vai nos ajudar. Ramiro e o patrão encurralam Vinícius no meio da mata. Vinícius será atingido com um tiro fatal e jogado ao rio. Jurecê encontrará o corpo do geólogo à beira do rio, levará para Oca, fará um ritual poderoso e trará o homem de volta à vida para se vingar do Antônio e da Irene. Antônio e a esposa serão levados a júri popular. Marino e o Caio apresentam ao juiz 3 provas que Vinícius guardava sobre os vilões. O juiz e o júri ficam de boca aberta com as provas apresentadas. A Aline também vai depor no julgamento e, além de anunciar que está grávida do Caio, também fará um outro anúncio bombástico. A punição que o Antônio e a Irene receberão do juiz deixará todos maravilhados. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que a Agatha conseguir fazer Antônio pegar Irene e o amante em cima de uma cama de motel. Agatha vai rir da Irene e humilhará a rival falando que ela nunca deixou de ser uma mulher da vida. Antônio, furioso ao descobrir as traições, vai gritar: Vou acabar com os dois e lavar minha honra com sangue. Vinícius, percebendo que morrerá nas mãos do Antônio, conseguirá fugir do motel em direção a uma mata fechada. Irene, desesperada, voltará para casa suplicando a ajuda do Luigi. O que a vilã não sabe é que o castigo que ela levará será o pior de todos. Enquanto isso, Caio e Ademir receberão informação que o Antônio vai caçar o geólogo no mato para dar cabo. Esperto, Caio avisa: Eu tive uma ideia, tio, e eu vou precisar da ajuda do Marino. Caio procura o ex-delegado falando que a única maneira de colocar o Antônio e a Irene na cadeia é salvando a vida do geólogo e o fazendo revelar a um juiz todos os podres que sabe dos vilões. Marino afirma: Tem razão, Caio. Não se preocupe. Eu vou falar com Silva e, junto com alguns policiais, vamos achar o Vinícius primeiro. Antônio terá reunido Ramiro e vários capangas no mato, onde o geólogo se mantém escondido. O vilão vai mandar: Aquele sem vergonha tá em algum lugar dessa mata. Só vamos sair daqui quando acharmos o infeliz. Vamos caçá-lo igual um animal e despachá-lo para sempre. Sedento por sangue, Antônio e os capangas começam as buscas pelo geólogo. Caio e o ex-delegado também chegam no local. Marino diz: Venha comigo, Caio. Eu vou usar minha experiência e o treinamento da polícia para acharmos o Vinícius antes do teu pai. O problema é que Ramiro conseguirá achar o geólogo primeiro. Antônio se aproxima do amante da Irene. Ao vê-lo tremendo inteiro de medo, afirma: Pode começar a rezar. Pensou mesmo que eu nunca iria descobrir? Vou dar o castigo que merece e depois será a vez da Irene. Vinícius suplicará que o Antônio o deixe vivo. O ricaça, sem piedade, vai dizer: Espera, Ramiro, desse infeliz cuido eu. Eu mesmo vou dar o tiro de misericórdia. Vai aprender que ninguém faz o que ele fez e fica impune. Antônio aponta uma arma e acerta Vinícius com um disparo fatal, o derrubando ao chão. Ramiro se aproxima, olha para o ricaço e diz: Tá mortinho, patrão. O senhor acertou o infeliz em cheio. Antônio comemora o feito, atirando várias vezes para cima. Ramiro pergunta: E agora, patrão? O que vamos fazer com o corpo do infeliz? O vilão mandará os outros capangas jogarem o corpo no rio. Minutos depois, Caio e o Marino avistam Antônio ao lado do Ramiro voltando da mata.
Antônio, surpreso com a presença do filho e do ex-delegado, pergunta o que fazem ali. Caio toma a frente da situação e fala: essa pergunta que o senhor está fazendo é a mesma pergunta que nós também queremos saber. O que o senhor e o Ramiro estavam fazendo nessa mata? Antônio dirá que veio caçar javali. Caio não acreditará em uma só palavra do homem e diz: chegamos tarde, Marino. Uma hora dessas o geólogo deve estar no fundo do rio, enquanto ao senhor, doutor Antônio na selva. Sabemos que não veio caçar javali, coisa nenhuma. Mas uma coisa eu garanto: os teus crimes não vão ficar impunes. Eu vou colocá-lo atrás das grades. Dias depois, Jureci encontrará à beira do rio Vinícius, caído no chão. O leva para a oca, fará um ritual dos antepassados e conseguirá curá-lo. Caio, ao chegar de surpresa na oca, toma um baita susto ao ver o geólogo vivo ao lado do pajé. O índio diz: Jureci ajudou a trazer a vida, homem que vai trazer a justiça. Caio ouvirá o geólogo revelar ter 3 provas que podem colocar Antônio e a Irene atrás das grades. Caio pergunta: que provas são essas? Vinícius deixa claro saber um podre da Irene que ninguém sabia. Caio entra em contato com o Marino, que na altura da trama terá recuperado o cargo de delegado. Marino, preciso de você aqui na oca do pajé. A pessoa que pode colocar o meu pai e a Irene na cadeia tá bem na minha frente. Ao desligar o telefone, Caio voltará a perguntar se o geólogo está realmente disposto a mostrar as provas que tem contra o Antônio e a Irene na frente de um juiz. Vinícius prometerá vingança, que tanto a Irene quanto Antônio na selva vão pagar por ter destruído sua reputação e a carreira. Caio colocará o geólogo e o delegado frente a frente. Vinícius mostra ao Caio e ao delegado 2 provas que tem contra a Irene e o marido. Em choque, Caio diz: minha nossa, então é isso? Eu não esperava. Isso é mais grave do que eu imaginava, Marino. O geólogo afirmará que além das 2 provas que apresentou a eles, ainda tem uma outra carta na manga 10 vezes pior contra Antônio e a Irene, mas que usará a 3ª prova apenas em julgamento. Marino dirá que as 2 provas que tem em mãos já é suficiente para colocar Antônio e a esposa atrás das grades, enquanto o delegado e o Caio se direcionam à fazenda para prender os vilões. Antônio surpreenderá Irene no meio de um almoço em família. Ágata surge. Irene arregala os olhos com a presença da rival na casa e exigirá saber o que a mulher faz ali. Antônio se aproxima da mãe do Caio e explica: chegou a hora de fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Eu quero fazer uma pergunta a você, Ágata. E essa pergunta tem que ser feita na frente da Irene. Você aceita se casar comigo novamente? Voltar a ser a dona desta casa? Irene ficará de pernas bambas ao ver o marido pedir a mão da rival em casamento. Marino e o Caio chegam na sala da casa. Angelina avisa os patrões que a polícia quer vê-los. Irene, Antônio e a Ágata aparecem na sala. Antônio questiona o que o Marino e o Caio fazem ali. Caio diz: eu falei ao senhor, falei que não ia descansar enquanto não colocasse vocês na cadeia. E é justamente isso que viemos fazer aqui. Marino fala: eu tinha prometido a mim mesmo que assim que recuperasse o meu cargo de delegado, não iria descansar enquanto não reparasse os meus erros do passado. Marino surpreenderá o vilão ao dizer: doutor Antônio La Selva e senhora Irene La Selva, os 2 estão presos e tudo o que falarem será usado contra si. Antônio enfrentará o policial falando que não tem provas para o acusar. Marino entrega um documento nas mãos do Antônio. O vilão diz: mas como? Como vocês conseguiram essas provas? Marino, se revelar que o geólogo está vivo, colocará o casal de bandidos dentro da viatura e os levam à delegacia. Silvério dirá ao Antônio e à esposa que serão julgados pela morte do Samuel, do Vinícius e das falcatruas feitas na negociação das terras da viúva.
O dia do julgamento chega. Em sala reservada, Rodrigo, Marino e o Caio avisam o geólogo que ele vai entrar para depor como testemunha anônima para revelar o grande podre dos vilões. Caio diz: estamos confiando em você, Vinícius. Marino e eu não sabemos o que vai revelar o juiz, mas confio em você. Deve ser um grande podre do meu pai e da Irene, e eu espero que eles fiquem presos. Vinícius deixará claro que o que vai revelar o juiz e ao júri fará os vilões mofarem na cadeia. O julgamento será iniciado. Aline será a primeira a depor e acusará Irene ao juiz de ter armado para tomar suas terras ao lado do finado Vinícius Carvana, que Antônio matou. O vilão grita: é mentira dessa mulher, meritíssimo. Eu sou inocente. Nunca fiz mal a ninguém em toda a minha vida. Eu sou contra a violência. Aliás, é uma injustiça o que estão tentando fazer comigo aqui. O geólogo, que estará aguardando em uma sala reservada, se prepara para a grande entrada triunfal e revelar o grande podre que ferrará os vilões para sempre. Aline voltará a dizer ao juiz que o Antônio mandou capangas tirar a vida do seu marido Samuel e pôr fogo na sua casa. O juiz e o júri, horrorizado com os depoimentos das testemunhas, percebem que os Lacerva não são flor que se cheire. Marino também vai depor e acusará Antônio de ter implantado material ilícito nas suas coisas para prejudicá-lo. Caio também testemunhará contra, falando que o Antônio foi o responsável direto pelo tiro que seu irmão Jonatas sofreu, que o deixou em cadeira de rodas. Silvério pedirá a palavra ao juiz e defenderá o cliente falando que tudo o que estão acusando o Dr. Antônio não passa de especulações e fantasias sem provas. Antônio diz: Silvério está certo, seu juiz. Essa cambada de inúteis não tem prova nenhuma contra mim. Eu sou inocente. Irene também dirá ao juiz que nunca viu o marido fazer nada contra a vida de ninguém, que Antônio e ela são de paz, e que, em relação ao Vinícius, se não tem corpo, não tem crime. Aline se aproxima do Caio e promete que se o Antônio e a Irene forem condenados, ela revelará uma coisa muito importante. Se imaginar se tratar da gravidez, Caio fala: pode ter certeza, Aline, que todos nesse julgamento vão se surpreender com uma testemunha secreta que já entrará para falar com o juiz. A viúva pedirá para saber quem é a testemunha e o que vai revelar. Caio diz: desculpa, Aline, mas por enquanto não posso falar nada. O juiz pedirá a atenção de todos. O júri e os convidados escutam o meritíssimo afirmar: uma testemunha adicionada pela acusação entrará para depor. Antônio olha para o Silvério, que diz não saber que testemunha é essa. Antônio exige: quem é a testemunha? Eu exijo saber agora mesmo, meritíssimo. Quem é? O juiz manda: cale a sua boca, senhor Antônio Lacerva. Aqui o senhor não exige nada. Se voltar a atrapalhar, vai ser retirado do recinto. O juiz autoriza a entrada da testemunha secreta a favor da acusação. Antônio, Irene, Aline, Caio, Marino, o júri e todos os presentes olham para a porta. De repente a porta é aberta. Vinícius aparece deixando Antônio e a Irene paralisados. De cara no chão, Antônio verá o geólogo se aproximando. Vinícius o encara dentro dos olhos e pergunta: tá surpresa em me ver vivo, doutor Antônio? O que vou revelar na frente de toda essa gente vai acabar com a tua raça e a raça da tua mulher. Ah, detalhe, eu tenho provas. Vinícius se posiciona na frente do juiz. O juiz pergunta: espera, um dos crimes que acusaram o Sr. Lacerva foi a morte desse rapaz. Mas se ele está vivo, então não teve crime a esse respeito. Silvério dirá que aquilo é mais uma prova que seu cliente é um santo. O geólogo toma a frente da situação, olha para a Irene e avisa que vai revelar todos os podres dela e do marido. Irene
sem imaginar o que o geólogo sabe a seu respeito. Apenas observa o ex-amante na frente do juiz. O juiz pergunta o que o Vinícius Carvana sabe sobre o casal La Selva. Caio pede: por favor, Vinícius, fala a verdade. Pode falar tudo o que sabe sobre esses dois criminosos. É isso mesmo. Esse homem, Antônio La Selva, é o meu pai. Mas eu volto a afirmar, ele é um criminoso frio e calculista. O júri observa a testemunha falar. O que eu vou revelar hoje aqui é algo extremamente delicado. Algo que vai chocar todos nesse recinto. E para começar, quero dizer que Dr. Antônio La Selva atentou contra a minha vida, sim. Esse homem atirou em mim depois que pegou a mulher dele na cama de um motel comigo. Todos ficam pasmos ao descobrir que a Irene traiu o marido. O juiz pedirá a testemunha para falar sobre as provas que tem contra o casal. Vinícius iniciará falando que copiou todas as conversas no celular da Irene, inclusive a conversa dela com um tal de Ernesto. Caio, chocado, fala: espera, Ernesto? Ernesto foi o homem que sabotou os freios do carro, que matou o meu irmão Daniel. Vinícius diz: sim, no começo eu não percebi, mas depois liguei os pontos e entendi que a Irene La Selva foi a responsável pela morte do próprio filho. Eu tenho todas as conversas dela contratando os serviços desse Ernesto. Caio, Antônio e Aline ficam sem reação. Caio prometerá fazer a madrasta pagar o resto da vida na cadeia pela morte do Daniel. O geólogo assumirá a culpa junto com a Irene, que convenceu-o a aplicar o golpe na Aline para roubar as terras com diamantes. Antônio não sairá ileso, e o geólogo mostrará ao juiz um áudio de uma conversa entre Antônio e Ramiro, planejando acabar com a vida da Aline, da mesma forma que tiraram a vida do seu marido Samuel. O juiz, com as provas em mãos, bate o martelo e diz: por unanimidade do júri, eu declaro senhor Antônio La Selva e senhora Irene La Selva culpados por todas as acusações. Aline, feliz, dirá ao Caio estar grávida de gêmeos, que agora que os vilões estão na cadeia, o casamento deles poderá acontecer. Você gostaria de ver Antônio e a Irene sendo condenados por todos os crimes? Aline e o Caio merecem ficarem juntos? Deixa um coração para esse casal aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.